Hora do Malvadão, é hora de falarmos do Mengão para a maior torcida do Brasil, que está aí animada, depois do que viu ontem lá em Salvador. Ricardo Lai fala do Flamengo. Maurício Isla foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Bahia em Salvador. No segundo tempo ele foi substituído pelo Tuller, mas antes de sair atuou 82 minutos e deu 2 assistências dos 5 gols marcados pelo time. E foi apenas a primeira partida do Isla como titular com a camisa do Flamengo. E ele deu uma entrevista à Flá TV e contou detalhes de uma conversa que teve com o seu companheiro de seleção chilena, o Arturo Vidal, que está saindo do Barcelona e se acertando com a Inter de Milão. Mas sempre demonstrou bastante carinho pelo Flamengo. Inclusive, deu um prazo para, quem sabe, jogar no rubro-negro carioca. El Flamengo fue entre dos días una negociación muy rápida, que fueron totalmente rápido conmigo, me entregaron todo, se notó de inmediato que me querían sí o sí. Ahí tuve la oportunidad de hablar con Arturo Vidal, que Arturo es muy amigo de Rafinha y estaba muy feliz él. Lo único que me dijo: espérame 2 años más que puedo llegar a Flamengo, me dice Arturo. Y claro, a Arturo me lo imagino, bueno, sería lindo que jugara aquí en este club, que tiene todo, que es muy grande, sería recibido como una estrella total por toda su carrera y claro que él podría jugar en cualquier equipo del mundo, es lo mejor por su fútbol, por su entrega, sería muy recibido en todos los lados. Muito bem, rapaz, olha, nós vamos trazer aqui números para a gente começar a falar do Flamengo. Números do Maurício Isla. Ele chegou agora, né? Ele fez 2 jogos com a camisa do Flamengo. Na verdade, um jogo inteiro, um jogo quase inteiro e metade do segundo tempo do outro. Olha aí, 2 jogos, 2 assistências, minutos para dar assistência 54, passes decisivos 3, grandes chances criadas 2, desarmes 1 vez, interceptações 4, 4 faltas. Segundo o SofaScore, Isla já é o lateral direito com mais assistências no Campeonato Brasileiro, Zinho. E ele chegou agora, Zinho. Impressionante. É impressionante. Eu vou te confessar que não estava acompanhando, né, o desempenho dele na Europa e achava que assim, a chegada dele ainda ia ter um pouco de adaptação, esperar um tempo, e mesmo porque o Flamengo ainda não tinha encaixado um grande jogo. Os jogadores do Flamengo não tinham um desempenho convincente, era a cobrança, era a pressão, inclusive em cima do treinador. Mas parece que ele chegou, vestiu a camisa e ficou em casa. Parecia que estava em casa. Acho que todas as informações passadas para ele, a conversa com o Arturo Vidal, o Rafinha, né? E é claro, ele chega, a estrutura que o Flamengo tem, e aí com um treinador que também está acostumado a trabalhar, né, no exterior, que é o caso do Domi, isso tudo facilitou. E ele entrou muito bem contra o Santos, realmente, né? Tendo um apoio muito forte. A gente vê os lances dele aí. E no jogo contra o Bahia, ele foi uma peça importantíssima, porque também não jogou o Felipe Luiz, jogou o René, que não é aquele lateral que vai tanto no apoio, apesar que eu acho que o René também fez um ótimo jogo ontem, dentro das suas características e do seu estilo. Agora, ele com o Everton Ribeiro, e aqui abre aspas, esse Everton Ribeiro, como você fala, João Guilherme, é um deboche. Um deboche. É um deboche que joga esse Everton Ribeiro. Ô, Domi, não dá para falar que eu preciso de um homem de velocidade pelo lado. Bota um de velocidade pelo lado esquerdo, deixa o Everton Ribeiro com o Arrascaeta ali, que eles se entendem, trocam de posição, e abrir um corredor para o Isla, né? Porque o Everton Ribeiro sai, vem para dentro ali, tem um passe açucarado, é inteligente, e o Isla deitou e rolou e vai deitar e rolar, porque esse corredor vai ficar para ele ali.
fez um jogo maravilhoso. O time do Flamengo, né? O conjunto. Tirando o garoto, o goleiro, o Gabriel, que é uma estreia, né? É uma pressão, falhou nesse gol que a gente viu aí, mas vai também ganhando confiança, vai continuar jogando, né? Vai ser o jogador que vai ser aí na próxima partida utilizado, porque o César ainda está se recuperando da Covid e o próprio Diego Alves continua sendo uma dúvida, mas a verdade é que o Flamengo lembrou o Flamengo de 2019 sem ser o Flamengo de 2019, porque como o Quesada falou ontem, e hoje no Giros Fox eu também disse isso, daquele time de 2019 tinha 4 jogadores em campo, né? O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Arão e o Rodrigo Caio. Aí, quando lá no início do campeonato, eu falei que, olha, o time B do Flamengo é melhor do que muito time no campeonato. Me xingaram, entraram, aquela coisa do torcedor da paixão. Mas é uma verdade. O Flamengo ontem jogou com um time, uma mistura do A, B e C, porque o goleiro Gabriel é do time C, né? Muitos eram daquele time B, vamos dizer assim, do Jorge Jesus. E com o time A. E esse elenco maravilhoso encaixou ontem, né, dentro do estilo de jogo que o Domi quer. Fez um jogo maravilhoso, para mim o melhor jogo do campeonato até agora. Né? Vamos ver se dá essa sequência, se essa sequência ela continuar com esse nível de jogo, acabou a brincadeira, né? Aí quem não aproveitou, não vai aproveitar mais. Se o Flamengo emendar esse nível de jogo, vai passar o carro de novo e vai subir na tabela e vai chegar na liderança. Pois é, rapaz. Leandro Quesada, eu fico imaginando, Quesada, ontem o Diego Alves não, mas eu fico imaginando ontem em casa, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol assistindo a partida. E eu imagino que eles devem ter pensado o seguinte, assim, sobe aqui as letrinhas, legenda aqui, aqueles quadrinhos aqui. E na hora que eu for jogar, eu vou ter que arrebentar, hein? Que senão eu vou pro banco. Ou não é, Quesada? É impressionante. O Flamengo ontem não tinha em campo Diego Alves, Felipe Luiz, que ficou no banco, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Simplesmente metade do time campeão brasileiro e da Libertadores não estava em campo ontem e nós vimos o que vimos ontem lá, Quesada. A tradução dessa tua análise, com a qual eu concordo plenamente, é concorrência. É a palavra que explica tudo isso, concorrência. E é ótimo ter concorrência. O duro, difícil para o treinador é quando ele tem aqueles 11, não estou falando do Flamengo, né? Estou falando de um time que só tem os 11 e aí ele não consegue motivar, não consegue criar disputa dentro do grupo, aí é complicado. No caso do Flamengo não, porque olha-se para o banco e lá tem muita qualidade. O que o Pedro jogou ontem foi brincadeira. E olha que ele poderia ter feito mais, hein? Tivesse caprichado um pouquinho mais naquele totozinho por cima, poderia ter feito no mínimo 3. Mas, claro que 2 gols a gente tem que levar em consideração. E é isso que vai acontecer, João. É isso que vai acontecer. Mas ninguém me tira o seguinte, na hora em que Gabigol tiver 100%, Bruno Henrique também. Estou falando fisicamente, porque essa era uma análise que a gente fazia com Jesus e depois fez no início do campeonato com o Domi. Na hora que o Bruno Henrique estiver legal. Ontem a gente já viu Everton Ribeiro e Arrascaeta, o que os caras correram. Na hora que o Gerson voltar a ser aquele Gerson dinâmico, aí o time, a gente vai ter um time muito parecido com aquele, eu estou falando de escalação, tá? Com aquele que a gente viu com o comando do Jesus. Claro que com a cara do Domi. E a gente estava certo, João. O time não estava bem fisicamente, há uma evolução clara. E ontem não foi fácil jogar, hein? Porque o time do Bahia corre bastante também, teve chuva, por mais que o campo estivesse cuidado, não é fácil jogar na chuva, né? Você tem que manter o equilíbrio, tomar cuidado para não ter um escorregão, uma contusão desnecessária. Tem vários fatores que implicam aí. E um detalhe que eu acho que é fundamental, é a tranquilidade que se deu ao Domi. Muita pressão fora da crônica esportiva, da torcida, normal que a torcida do Flamengo é enorme, ela fala um negocinho, vira um turbilhão, e aos poucos o homem vai ajustar o time. Eu brinquei com você que em vez do outro patamar, que acabou,
vai vir ou virá, vamos falar o português mais fácil aqui, virá o Domi patamar. E sabe o que é mais legal de tudo, João? Que o Domi deu uma declaração que eu achei de uma humildade impressionante. Muita gente pode falar, o cara tá jogando pra galera. Não, porque eu tenho informações de bastidores, tenho um contato com uma pessoa muito próxima do Domi, e essa pessoa falou que ele é exatamente assim, um cara extremamente humilde. Olha a história do cara no futebol europeu. Quando ele diz, não, pera lá, temos muita coisa para acertar aqui, calma. Precisamos acertar algumas coisas na defesa, né? Tem alguma coisinha ali que eu tô vendo que não tá legal. O cara fez 5 ontem no Bahia. Fez 5 ontem no Bahia, fora o show. Acho legal, acho que o caminho tá certo. E aos poucos, com o jeitinho dele, que é diferente do Jesus, que é explosivo, né? Fala alto e tal. Ele na manha do gato, se bem que é estranho, né, para um espanhol ficar também na manha do gato, mas é o jeito dele. Ele vai conquistando, com o jeitinho dele, o elenco. E aí, quem não rezar da cartilha, tá fora, porque ele olha para o banco e o banco segura o Domi. O cara também não é bobo, né, João? A gente vai querer, às vezes, ensinar aí o credo pro Vigário? Não, não é não. Gostei do Flamengo, legal. E continuo falando aquilo que eu sempre falei. O grande favorito para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Quem é? É o Flamengo, pô. Quem é o Flamengo? Muito bem. Agora, é impressionante isso que o Quesada está falando. Em termos de personalidade, de presença, o Domi, ele é completamente diferente do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus é aquele cara que chega, perdão a redundância, ele chega chegando, né? Ele dá um bico na porta, ele tem muita personalidade, ele é polêmico, ele emite as opiniões dele, ele é muito enérgico, em algumas oportunidades ele é arrogante. Então ele é aquele cara que marca a presença, ele não passa em branco. E o Domi é um cara extremamente discreto. Vejam que ele já está 1 mês no Brasil, a gente só vê na entrevista coletiva e algumas imagens dele ali no campo, treinando os jogadores. Ele é quietinho. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, Jorge Nicola, taticamente, na forma de montar uma equipe, o que o Domi é diferente do Jorge Jesus? O que você já viu ontem de diferente do Flamengo, do Domi, para o diferente do o Flamengo do Mister JJ? Ô João, ontem eu vi um Flamengo mais próximo, taticamente, de todos os jogos do Domi em relação ao Jorge Jesus, na comparação com o Jesus. O que mais me chamava a atenção era a forma do Flamengo marcar, com o JJ e com o Domi. O Flamengo do JJ era um time extremamente intenso que marcava no campo de ataque, recuperava a bola rapidamente e já tinha ela em seu domínio. Era também um time mais vertical. No jogo de ontem, o Flamengo foi marcar na frente. O gol do Pedro nasce de uma roubada de bola justamente no campo de ataque, com o Flamengo marcando pressão lá em cima. Taticamente também vi alguns avanços fruto do conhecimento maior do Domi em relação ao seu elenco. O fato dele não conhecer os jogadores, ele não conhecia basicamente nada, fez com que ele cometesse alguns equívocos, na minha opinião. Também se equivocou porque ele quis mudar, ele quis inventar, mesmo sem conhecer o elenco. Ontem, por exemplo, algo que ele vinha teimando aconteceu, ficou bem claro no jogo de ontem que o Everton Ribeiro e a Arrascaeta podem e devem jogar juntos. O Domi deu alguns indícios nos últimos jogos de que ou jogava um ou jogava outro. O Arrascaeta arrebentou por trás do centroavante, do Pedro, e o Everton Ribeiro pelo lado direito, sendo o maestro do Flamengo, como a gente está acostumado. Outra coisa que me chamou a atenção, é importante que o Flamengo, no momento em que tem a posse da bola, troque passes rápido. O lance do terceiro gol é genial. A jogada começa do lado esquerdo e com troca de passes, a ultrapassagem do Isla, o cruzamento e o gol do Arrascaeta. Então, para mim foi o melhor jogo do Flamengo no pós-pandemia, não existe, né? A gente está na pandemia. Mas desde que as competições foram retomadas, foi o melhor jogo do Flamengo. O Flamengo fez 5, mas poderia ter feito 7, 8. Só o Pedro perdeu 2 gols incríveis. Mas, só para não dizer que não falei sobre o adversário, me chamou demais a atenção o comportamento passivo do sistema defensivo do Bahia, João. Marcação à distância, sem contato, sem força. O lance do terceiro gol é bem isso, né? Todo mundo do Flamengo recebe com tempo de parar, pensar, tocar. Parar, pensar, tocar. Não sei se os caras estavam de birra com um técnico, não sei se estão incomodados com alguma questão de bastidor, mas era um Bahia irreconhecível e o Flamengo, em compensação, fez seu melhor jogo. Só não foi bem defensivamente.
defensivamente apresentou problemas, mas ofensivamente encheu o torcedor de orgulho e de expectativa em relação ao que pode ser o campeonato. Perfeito. Agora, Mauro Naves, vale lembrar aqui que declarações do Domi recentemente, ele já disse que por causa da sequência de jogos, ele vai rodar bastante o elenco. Então, por exemplo, sábado contra o Fortaleza, é bem possível que Gerson e Gabigol, que não estiveram ontem, entrem no time. Então, ele tem essa ideia. Ele vai continuar rodando, Mauro. Não, sem dúvida, ele deixou claro isso desde o início, mas acho que ele poderia manter pelo menos o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? Voltar com o Gabigol, muito natural. Que luxo, né, ter o Pedro como reserva, mas o Pedro é reserva. Do ataque titular do ano passado, quem corre risco até agora, com a evolução de todos os outros que eram reservas, não se sabe se serão com o Domi, é só o Bruno Henrique que ainda não retomou aquele futebol e nem a forma física do ano passado. O Gabigol não, ele já mostrou já contra o Santos, que fisicamente também estava muito bem. E ontem o Domi ressaltou isso, né? Para ter intensidade, independentemente de jogar de forma diferente, ter mais rotatividade, mudanças de função, ele já falou muito do posicionamento do Arrascaeta, que ele prefere que venha por trás do atacante, enfim, ele vai fazer alguma coisa que é o dedo dele no time, mas independentemente disso, tem que voltar com o Gabigol e pode voltar com o Gerson, não tem problema nenhum. Não precisa jogar o Arão com o Thiago. Acho até que Thiago e Arão vão voltar a viver a situação do ano passado, né? Um é titular e o outro é reserva. Acho que o Gerson entra aí nesse time. Agora, o elenco é muito forte e começou a mostrar ontem... Tem certeza? Oi? Tem certeza? Não, se vão jogar os dois, se o Gerson volta de titular... Eu acho que o Gerson, nesse momento aí, se ele não caprichar, ele vai sentar no banco. Pois é, mas não vamos ter memória curta, tá? Metade da população quer o Gerson titular na seleção brasileira. Agora já não serve para ser titular no Flamengo? Calma. Opa! Quando ele estava jogando o que jogou, todo mundo já queria ele na seleção como titular. Não é para ir para o grupo. Agora já não serve para ser titular no Flamengo? Ok. Mas, que bom Mauro, será que se o outro estiver jogando mais do que ele. Que bom será para o Domi, que bom será para o torcedor. Mas eu acho que ele teve proposta para ir, falou que não vai, o pai acha que não vai, por quê? Quer jogar no Flamengo e tal. Ele é jogador para pensar em seleção brasileira, ele tem que ser titular nesse time. Mas, enfim, acho que aos poucos, tirando o Rafinha, que foi embora e tal, aos poucos, os 11 serão praticamente os do ano passado, né? Veio aí agora o Maurício Isla, mas assim, com novas funções, talvez, mudanças de posicionamento, mas o 11 titular, com o Bruno Henrique se recuperando, eu não vejo muita diferença, não. Agora, estarão mais pressionados porque o Pedro tá bem, o Michael tá bem, fulano tá bem, ok. No meio-campo, Thiago Maia muito bem. Então vai todo mundo ter que jogar um pouco mais. Mas acho que o Flamengo ontem errou, né? Teve também, claro, uma falta de concentração incrível do Bahia, né? Foi isso que, segundo o próprio presidente, ajudou também na demissão do Roger. Ele achou que foi o pior primeiro tempo do Bahia de muitos meses. Ele não gostou de jeito nenhum. Mas, assim, esse primeiro gol é inadmissível, né? E o Anderson é bom goleiro e tal, não pode dar um vacilo desse. Mas, independentemente dessa falta de concentração que o Rodriguinho vem reclamando, aconteceu contra o Palmeiras, etc., o Flamengo mostrou que tem elenco para falar, tô aqui, tô voltando aí na parada, estamos entrando bem física e tecnicamente, a gente vai continuar como favorito para esse campeonato. Mostrou isso. E para o Domi, se tem mais trabalho, tem mais trabalho, tem mais escolhas, tem mais rodízio, mudança de posicionamento e evolução física e técnica para fazer um time cada vez mais envolvente e aí ser parecido. Quando o time está bem fisicamente, aí consegue, vamos marcar pressão alta lá, como Jesus gostava, ok, mas para isso tem que ter pulmão. Mas vai ser o Flamengo do Domi, mas um Flamengo do Domi também e ainda favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Olha, só respondendo a colocação que eu fiz para você, Mauro, tipo assim, você tem certeza disso? E eu vou explicar por que eu fiz essa interrupção aí no seu comentário, Mauro. O futebol voltou no Rio de Janeiro no final do mês de junho, né? Tivemos aqueles jogos do Campeonato Carioca.
Depois, os times do Rio de Janeiro ficaram parados aí cerca de 3 semanas e retornamos um mês e retornamos o Campeonato Brasileiro. Desde que o futebol voltou, o time do Flamengo ainda com Jorge Jesus, o Gerson e o Bruno Henrique despencaram de produção, na minha opinião. Sim. Eles caíram muito de produção. E do jeito que esses caras estão jogando aí, se continuarem, por isso que eu falei lá no início, os caras devem estar pensando o seguinte, pô, eu vou ter que entrar e vou ter que jogar, porque se eles jogarem abaixo do nível e só vivendo do que conquistaram de Libertadores, de Brasileiro, de Recopa, de Supercopa do Brasil, eles vão perder o espaço, porque o Gerson e o Bruno Henrique hoje, na minha avaliação, eles vivem do que eles construíram até março de 2020. Depois que a bola voltou a rolar, caíram muito. E o Gabigol caiu também, mas é o melhorzinho deles, que vem conseguindo fazer gols e participar melhor. Então, eu acho que essa competição, ela pode ser positiva para fazer com que esses caras voltem ao nível de antes, porque nesse momento eu acredito que eles tenham caído de produção. Eu não sei se o Rafael Marques, que ainda não falou sobre o tema, concorda comigo, e o Mauro Naves vai falar também. Pois não, Mauro, diga. Não, só um minuto. Não, tanto é que, assim, pelas primeiras entrevistas e pelas primeiras escalações, o jogador que inicialmente encantou o Domi foi o Thiago Maia, né? Entendeu o meu esquema, tá voando fisicamente. O Thiago foi o primeiro. E o Thiago tá lá e joga muito mesmo, é muito novo e tem muita bola. Claro. Então, se outros derem bobeira, ele vai assumir. Mas eu acho que Gerson e Gabigol voltam. O Bruno Henrique talvez demore um pouco mais. Com todo o talento demonstrado no ano passado, um pouco mais. Mas Gabigol e Gerson acho que voltam ao time. E devem voltar já no sábado, inclusive, nesse rodízio aí do Domi, né? Eles devem jogar contra o Fortaleza no Maracanã. Pelo menos essa é a previsão. Ô, Rafael Marques, o que você acha disso tudo aí que você ouviu até agora, hein? Fica à vontade aí, Rafa. Então, João, ouvindo os companheiros, concordando com muita coisa, eu tenho alguma coisa a acrescentar no sentido um pouco mais, digamos assim, conceitual sobre o trabalho do Domi, né? Primeiro, estou muito à vontade porque quando se falou sobre isso no programa semana passada, eu fui um dos que disseram que entendia o torcedor, o sentimento do torcedor, a preocupação do torcedor, mas num campeonato com 38 rodadas, você após 5 rodadas, que foi a sequência que o Flamengo teve, sem muito êxito, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, já querer sepultar o trabalho do Domi, dizer que ele não servia, a gente viu de tudo, né? Nas redes sociais, na manifestação do torcedor, que é legítima, e o sentimento do torcedor é soberano, e eu respeito muito isso. Mas eu disse na época, e muita gente falou também, calma, deixa o cara trabalhar um pouco mais. E aí eu quero abrir um parênteses para ir ao encontro do que disse o Nicola em relação à postura do Marcos Braz, que fez questão, como vice-presidente de futebol, de vir a público no dia que apresentou o Maurício Isla e dizer que confiava no trabalho e estava dando respaldo para que o Domi seguisse normalmente dentro dos seus conceitos. Ele cometeu uma falha no meu entendimento. E a falha, para mim, é uma ação diferente do discurso. Porque ele desembarca no Rio dizendo que ia manter o que o Jorge Jesus vinha fazendo, mas na prática, no primeiro jogo, já implementou os conceitos dele. Acho que faltou um pouco de habilidade política naquele momento, em que você pega um time pronto, campeão de tudo, e era mais interessante dar sequência ao que vinha sendo feito pelo Jorge Jesus e depois sistematicamente você ir ajustando de acordo com aquilo que você entende ser o melhor para o futebol. Quando a gente estava discutindo aqui Fernando Diniz e Sampaoli, eu falei sobre a soberania da vitória. O Jorge Jesus se tornou o que se tornou no futebol brasileiro, dirigindo o Flamengo, porque ele venceu. Ele venceu jogando um futebol de qualidade, um futebol de essência, resgatando muito, né, do nosso jeito genuíno de jogar, que a gente tinha perdido com o passar dos anos por uma série de aspectos, não cabe aqui listar quais são ou quantos são. E aí aquele modelo vira o padrão porque ele é exitoso, ele é vitorioso, então ele vira o padrão. Se o Domi conseguir, com esse elenco de qualidade que ele tem em mãos, e a sua filosofia, que é da escola do Guardiola, e a escola do Guardiola é essencialmente provida de um pensamento de ter uma base que varia de 6 a 8 titulares absolutos e os outros de 5 a 3
Você vai alternando, modificando de acordo com condições físicas, encaixe da equipe adversária mediante os estudos prévios do jogo, questões técnicas. E esse tipo de rodízio vai acontecer. E se o Flamengo for campeão brasileiro, ou da Libertadores, ou novamente dos dois, com esse rodízio sendo praticado, vai se instituir no futebol brasileiro que esse modelo é o modelo adequado e ninguém vai lembrar mais do modelo do Jorge Jesus. Por isso que não existe o modelo padrão. O modelo padrão, o modelo que funciona, é aquele que é exitoso, é aquele que vence. Não tem nada contra o rodízio, se ele for feito com critério, com lógica. O trabalho feito no dia a dia, nos treinamentos, é o mesmo para todo mundo. Então, na prática, o que o Domi está fazendo agora, que ele teve uma semana para treinar o time, começou a conhecer mais o elenco, vai ter um papo com um ali, com o outro acolá, é tomar decisões mais inteligentes nas suas escolhas. E o melhor que ele tem a fazer, de acordo com o que ele pensa de futebol, é promover essas disputas internas. Disputas no bom sentido, né? O jogador que está jogando quer se manter e quem está fora quer pegar uma vaga no time. O Flamengo, por mais disruptivo que isso possa ser para a cultura do torcedor, o Flamengo provavelmente não terá um time titular. O Flamengo terá uma base de 6 a 8 jogadores que serão titulares e os outros jogadores vão ser escalados mediante as circunstâncias do momento. E se isso der certo, estará instituída uma nova ordem no futebol brasileiro. Rapaz, o Zinho vai falar. Fala, Tetra! Não, acho que assim, eu acredito que ele vai ter um time titular. Isso aí eu discordo um pouco do Rafa, porque Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, aí fica a dúvida, Arão, Gerson e Thiago Maia. Dos 3 jogam 2. Arrascaeta e Everton Ribeiro, titular. E o Bruno Henrique com o Gabigol, também. Agora, é claro, como você falou, se o Gerson e o Bruno Henrique não voltam a jogar o futebol que jogava antes. Porque antes o Arrascaeta também não estava jogando não, hein? Para mim, o melhor de todos não era nem o Gabigol, continuava sendo o Everton Ribeiro, era quem ele mais mexia, quem mais ele tirava, o Domi, né? Ele repetia muito, era Bruno Henrique e Gabigol na frente. Bruno Henrique e Gabigol na frente, a zaga normal, o Felipe Luiz foi poupado agora. Então, eu acho que assim, não sei se essa base vai ser só de 6. Eu aumento aí para pelo menos 9, né? A minha dúvida só é ali na zaga, entre Léo Pereira, que eu acho que ganha a posição do Gustavo Henrique, mas esses dois estão no mesmo nível ali, e esse jogador do meio ali, porque o Thiago Maia cresceu muito, realmente vive um bom momento. Inclusive, quando o Arão ficou no banco, quem jogou de primeiro volante foi o Gerson, não foi o Thiago Maia. O Thiago Maia continuou numa função de segundo, saindo mais para o jogo. Então, até quando a gente fala na volta do Gerson, eu não sei se na cabeça do Domi, ele não está pensando entre Gerson e Arão hoje, né? E o Thiago Maia um pouquinho à frente. Acho que, assim, se todos os jogadores repetirem o bom futebol que a gente acostumou ver o Flamengo, mantém aquele time. E aí, com a sequência de campeonato, de competição, Copa do Brasil, Libertadores, desgaste físico, há uma mexida, porque é a filosofia de trabalho dele. Mas que você tem que ter 11, uma espinha dorsal, não só de 5, 6, eu acho que de mais, ainda mais dessa que a gente conhece, que rendeu frutos, eu não mexeria tanto, né? Aí sim, com estudo, como o Rafa falou, com a conversa com o Departamento de Fisiologia do Flamengo, que é muito bom, liderado pelo Dr. Tanuri. Olha, esse jogador está mais desgastado, esse jogador está com problema, né? Porque a tendência é que esses jogadores comecem a ganhar esse ritmo, coisa que a gente já viu. Muitos jogadores já num ritmo melhor. Então, acho que por mais que tenha um elenco maravilhoso, o Flamengo, ele vai ter sim um time titular, né? E em relação a esses jogadores que você falou, e o Mauro Naves, eu entendo a colocação dele. Os jogadores construíram uma história, fizeram, né, um ano 2019 espetacular,
O Gerson, eu também falava nele na seleção, mas só que, como eu fui um ex-atleta, o futebol é o momento, né? Se o Gerson não recuperar aquele futebol, eu acho que ele é titular também. Aquele Gerson que eu falei que tinha que ir para a seleção. O Gerson que estava jogando nesses últimos jogos, não é para ser convocado e nem para ser o titular. Mas tem que ser dada a chance para ele pela história que ele construiu, pelo que ele fez, como os outros também estão tendo uma sequência. Se o Gerson recupera a forma e o Bruno Henrique, para mim são titulares. Mas se não voltam a jogar, pelo que os caras já estão rendendo, né? Thiago Maia, o Pedro Rocha quando entra, o próprio Michael, ele tem muitas opções e esses caras vão ter sim, aí eu concordo contigo, João, vão ter que acelerar. Vão ter que entrar e corresponder, porque senão vai sentar no banquinho. É verdade, e isso é uma coisa positiva, né? Você não vai ter acomodação, porque sabe que se acomodar, roda, né? Então, vamos aguardar, né? Se você ainda não leu, leia, eu recomendo, o livro Guardiola Confidencial. Um jornalista espanhol passou um ano dentro do Bayern de Munique, quando o Guardiola chegou lá, acompanhando treinos, jogos, viagens, e ele relata tudo nesse livro. E lendo esse livro, você percebe a importância de Guardiola na carreira de Domi e a influência de Domi nas ideias de Guardiola. Muitas vezes coisas foram sugeridas por Domenech. Então, eles têm essa cultura. E aí eu acho que o Rafael Marques toca num ponto importante. Por ter essa cultura, eles trabalham assim, ele vai ter aí uma base de time, mas uma outra parte com 4, 3 jogadores, ele vai ficar mexendo bastante. Vamos aguardar. Se ganhar, vai ser um sucesso. Se perder, vai ser uma porcaria. Assim como é o futebol brasileiro. Resumindo, é tudo. Resumindo, é isso. Ganhou é um monstro, perdeu é uma porcaria. Você vê, o Domi hoje está sendo exaltado, musiquinha voltando a cantar. Há 2 semanas, quando perdeu 2 jogos, já queriam colocar no avião e voltar para a Catalunha. Então é isso. Vamos aguardar. Pois não, meu amigozinho? Não, assim, só lembrando, porque a gente também, como o Mauro falou, temos memória curta, né? O Filipão foi campeão brasileiro, jogando com um time na Libertadores e um time no Campeonato Brasileiro. Então, isso não é invenção de treinador que vem de fora. O Renato Gaúcho é muito criticado, que muda muito, mescla muito, prioriza a Copa do Brasil e Libertadores e abre mão do Brasileirão. Então, assim... É isso aí. 2 pesos, 2 medidas, né? Como se fala aí. Eu acho que, assim, quando você tem um elenco espetacular como ele tem condição de fazer isso. Mas não é todo mundo que tem esse elenco, né? É isso aí. E ele vai acabar rodando muitas vezes e vai atiçar uma competição que pode fazer com que o nível se mantenha lá no alto. Vamos aguardar. Se ganhar, gênio. Se perder, não sabe nada. É assim no futebol. Muito bem.